Olá, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio do podcast Estereofonia. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber uma pessoa super especial, a doutora Bárbara Silva. A doutora Bárbara é médica endocrinologista, está na linha de frente de atendimento ao Covid, é também maratonista, ultramaratonista, atende atletas de corrida, triatlon e esportes de alto rendimento. Mas muito mais que isso, a Bárbara é minha prima. Sem dúvida nenhuma, minha prima mais querida. Uma pessoa muito importante na minha vida. Nós crescemos juntos, estudamos durante muito tempo na mesma escola. Quando eu tinha dificuldade em alguma matéria, era ela quem me ajudava, me dava aula, me salvava. Era com ela também que eu passava grande parte das minhas férias de janeiro em Cabo Frio. Enfim, nós sempre tivemos essa ligação muito próxima, por isso ela é essa pessoa tão especial para mim. Nessa conversa nós falamos um pouco como está sendo o enfrentamento da pandemia pela visão do médico. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A pergunta que eu queria te fazer é da visão do médico. Como que foi o início da pandemia? Quando que virou a chave assim, falou assim, não, tá acontecendo? Como que foi pra você? Quando chegou na Europa. Dezembro, quando tava na China, eu lembro de uma pessoa no hospital, nada a ver, me falando coronavírus. Eu não sabia o que era isso. Eu lembro direitinho disso. Foi próximo do Natal, coronavírus. Aí eu não dei importância pra isso e tal, e falou. Aí depois eu comecei a ver na televisão. Aí quando a China construiu aquele hospital gigantesco, em tempo recorde e tal. Aí eu falei, não, tenso. Aí eu lembro na rádio, eu sempre escuto Band News indo pra trabalhar. Aí aquela Milena, que era esposa do Ronaldo, ela tava em Wuhan. Aí ela dando uma entrevista lá, que eles lacraram a porta da casa dela, aquela confusão. Eu falei, nossa, que coisa tensa. Aí quando foi pra Europa, janeiro mais ou menos, né? Foi. Chegou na Itália lá. Aí a mãe a tia da Maria Clara, que é a filha do Olegário, Menteado, tem a tia dela mora na Itália. Aí ela começou a falar pra gente da Itália, que lá tava caótico e tal, aí que a ficha da gente começou a cair. Aí aí o negócio foi disseminando, aí quando foi, tipo, março, eu lembro, dia 8 de março, a gente fez um evento lá do Dia da Mulher. Na semana seguinte, o Calil fechou a cidade. Eu lembro disso. Aí foi, assim, aí a gente começou a fazer os protocolos, foi tudo do zero. Aí eu peguei protocolo de fora, da Itália, a gente começou a estudar pra fazer, enfim. Mas era tudo muito novo, né? A gente não sabia como seria. Eu lembro o primeiro caso de Covid que eu atendi positivo, eu achei que eu era um iodo radioativo, que eu ia matar as pessoas. Aí eu cheguei em casa, eu falei, Olegário, eu não vou dormir com você, porque não vai dar, enfim. Que vai ser, aí eu lembro o primeiro caso que a gente entubou de Covid, enfim, foi uma coisa assim, muito doida. E à medida que aí eu fiquei inserida completamente nisso. Completamente. Tipo assim, eu tinha todas as revistas, todo dia eu acordava, eu não conseguia dormir, eu comecei a perder o sono, aí eu comecei a tomar remédio para dormir, aí eu acordava todo dia de manhã, ia estudar Covid, ia pro hospital estudar Covid, tudo Covid, final de semana, e assim, só isso que eu via, só é o conteúdo que eu consumia. E foi assim, mas foi bom, eu aprendi muito, aí a gente vai, enfim, mas foi isso, pro médico não foi fácil, assim, a gente foi uma coisa desconhecida que a gente foi aprendendo. A gente não sabia como tratava os primeiros, a gente pegou tudo da experiência que vocês tiveram aí, e foi trazendo pra gente, então assim, aí depois a gente pegou, aí aqui chegou primeiro São Paulo, quando explodiu em São Paulo, aí eu lembro que nos primeiros protocolos da Covid, a gente falava assim, pessoas que vieram da Itália, que tiveram contato com alguém que veio da Itália. Aí depois veio gente que veio de São Paulo, do Rio. Aí depois foi chegando mais perto, né? Manaus. Manaus foi tenso. A gente ficava assim, chocada, como que ia acontecer isso. Aí os primeiros hospitais de campanha vazio, aquele tanto de leito vazio. Aí eu tinha uma técnica que trabalhava comigo, ela era do SAMU, e trabalhava no hospital e comigo. Aí ela falava assim, não existe, papo, tá vazio o hospital, a gente roda a ambulância, não tem nada, enfim. E depois o negócio foi começando a encher, não tem vaga, nada. Aí foi essa luta. Aí foi a luta da vaga. Chegava paciente com Covid para transferir, era assim, ser ora a Deus. Já dava até essa falar que era uma luta, não tinha vaga, não tinha SAMU, tudo cheio, enfim. Então era isso.
Uma coisa que eu fico vendo não sei porquê, que os hospitais de campanha, igual você falou, eu acho que não deram certo, ou deram? Porque a maioria fechou, né? O hospital de campanha que deu certo foi o do AMB, em São Paulo. Por quê? Era o seguinte, aqui, o hospital de campanha nosso, ele atendia paciente de média complexidade, ou seja, o paciente era atendido na UBS ou na UPA e ele tinha 2 critérios. O paciente de média complexidade ia para o hospital de campanha, que era aquele que ficava lá assim, que precisava de um O2, de um oxigênio, e ficava, mas não tinha critério de CTI, nada disso. E tinha a parte do CTI, que é dentro do hospital. Aí, só que o hospital de campanha do AMB, ele fez uma ala de, se o paciente descompensa, era como fosse uma semi-intensiva lá dentro, entendeu? Então, tinha um protocolo muito legal. A gente não tinha isso. O hospital de campanha de Betim tinha 2 respiradores para 60 leitos. Então, tipo assim, a gente sabe que 30% dos pacientes descompensam. Então, a conta não fecha, entendeu? Então, o hospital de campanha de Betim nunca fechou. Ele sempre ficou aberto, ele diminuía e subia. Mas o de BH foi uma vergonha, assim, porque, na verdade, foi governo estadual, né? Eles fizeram um hospital gigante, com não sei quantos leitos, acho que era mais de 100 leitos, mas não tinha um fluxo, entendeu? E também porque a cidade conseguiu suportar muita coisa, assim. Desse lado, o Calil foi muito inteligente, assim, ele conseguiu fazer de uma forma que, de fato, sobrecarregou, óbvio, mas não chegou a esse colapso. Mas o hospital foi mais estruturado, então, assim, era um paciente de baixa complexidade, mas ele vai descompensar. A questão da Covid é essa, entendeu? Você não precisa, igual, aí muita gente comparava com a dengue. É completamente diferente. A dengue você precisa de um soro, um hemograma e não é nada. A Covid não, é uma estrutura muito mais complexa. E não tinha esse fluxo, entendeu? Não estabeleceu. Então, eu acho que o que funcionou foi o de São Paulo. Acho que foi o único que funcionou. Uma coisa assim que eu ouço notícia sobre o vírus todo dia, leio notícia, mas uma coisa que eu, como leigo, até hoje eu não entendi é como que o vírus age no corpo. Tá. É legal, interessante isso, porque antes a gente achava que ele tinha um acometimento apenas pulmonar. Então, as manifestações iniciais, eu lembro que nos protocolos a gente punha. Os pacientes tinham sintomas respiratórios, então tosse, febre, etc. Principalmente tosse. Aos poucos, a gente foi ver que o paciente abriu o quadro, por exemplo, com diarreia, crise de pressão alta, epilepsia, convulsão, infarto. E a gente foi vendo que o negócio era muito mais amplo. E aí, lógico, os estudos foram aumentando e a gente pensa que hoje ele é assim, ele causa uma cascata inflamatória. O que é isso? O vírus entra e ele dissemina em todos os lugares do corpo. Todos, 100%. Desde o cérebro até a questão muscular, por exemplo. Então, ele pode levar o paciente a uma insuficiência renal, a um quadro de insuficiência respiratória, tanto por causa de pulmão quanto por causa de coração. Ele leva sequelas neurológicas, então tem um paciente que age com AVC. Enfim, agora por que isso acontece a gente não sabe. Cada paciente tem uma manifestação, porque cada um, aí é uma questão genética, assim. A gente não sabe por que o vírus age tão diferente nas pessoas. Mas, basicamente, como ele é um vírus respiratório, a primeira entrada dele é o pulmão. Então, é onde ele vai principalmente acometer. Mas tem gente que passa ileso pelo pulmão e acomete outras coisas. Então, ele tem uma manifestação sistêmica, assim. E por que o obeso é um dos principais fatores de risco? Ou seja, dos 10 pacientes que você pega internado no CTI, 8 são obesos. Porque o obeso a doença da obesidade, ela já traz uma doença inflamatória junto. Então, ele já é naturalmente inflamado, vamos dizer assim. Então, quando vem um vírus que causa uma inflamação, dá uma hiperinflamação além do que deveria. Então, por isso que o obeso complica. E, enfim, tem vários mecanismos, né, que a gente sabe. Mas basicamente é isso. Ele dá uma inflamação sistêmica, vamos falar assim. Entendeu? E por isso que não tem tratamento. O tratamento é suporte. Então, você vai dar suporte para o paciente aonde que ele está sendo acometido, né? E você falou do tratamento, e essa questão do tratamento precoce, o tal tratamento precoce? As pessoas confundem tratamento precoce com tratamento preventivo. Isso.
Exato. O tratamento precoce é um tratamento quando você tem a doença, você está com sintoma, e eles falam precoce a fim de não complicar, né? E o preventivo previne que você pegue. Então, são coisas diferentes. O que a gente sabe bem estabelecido pelo preventivo é o higiene, máscara, distanciamento. E o tratamento precoce não existe. Não existe. Não tem nenhum estudo que, tipo assim, que evidência que funcione. Isso começou... a cloroquina começou na Itália. Foi um médico italiano que ele estudou, ele viu que a cloroquina tinha uma ação... vamos falar assim, ela inibia a multiplicação viral. E a ivermectina foi num estudo australiano. Um cientista fez uma in vitro, que a gente chama pré-clínico, ou seja, dentro de laboratório. Então, todo medicamento começa com uma ação in vitro. Então, a gente testa primeiro no laboratório, a nível ali in vitro, e depois vai para animal, depois vai para humano. E ele foi, e ele viu que era possível também de ele inibir um pouco, ele matava o vírus, enfim, tinha uma ação assim, desse jeito. Só que a dose que ele usou in vitro era 17 vezes maior que a dose que a gente usa habitualmente para tratar piolho, sarna, essas coisas assim. E aí saiu esse estudo aí, pré-clínico, ou seja, in vitro, e o negócio foi disseminando, assim, de uma forma louca. E no início... Teve poucos estudos com a ivermectina, não teve. Isso não foi para frente. Tanto que o boom da primeira vez era a cloroquina. Que aí, quando foi para os Estados Unidos, o Trump fez isso aí, não, é cloroquina, enfim. Aí o Bolsonaro foi atrás. Enfim, é só país subdesenvolvido hoje que usa isso. Mas aqui no Brasil é uma discussão que, nessa altura do campeonato, a gente já tem um nível de conhecimento, né, da doença, de como é que trata, que a gente sabe que funciona, e fica discutindo umas coisas loucas, assim. É um investimento completamente louco. Mas tem médicos, João, que prescrevem. Então, assim, a minha tia falar do WhatsApp, toma isso aqui porque eu ouvi falar que é bom. Tudo bem, ela é leiga, ela não tem obrigação de saber. Mas agora um médico, eu fico... É chocante, o cara de fato é burrice. É tolo fazer isso, entendeu? Mas acontece demais. Agora, outra coisa que eu fico me perguntando é, por exemplo, a ivermectina, que é um vermífugo lá, eu tava vendo que a posologia lá é tipo 1 ao ano. E tem gente tomando todo dia. Isso, e tem as doses, tipo, de 6 comprimidos a cada 15 dias. Tem isso. E assim, isso pode trazer a longo prazo algum dano para a pessoa? Tem um estudo em andamento na Espanha que fala que de doença do intestino, tipo essas doenças de Crohn, é um tipo de doença inflamatória intestinal que causam vários problemas de absorção, enfim, sangramento e tal. E aumentou muito essas doenças por causa desse uso prolongado dessas medicações, mas não é um estudo ainda nada robusto e tal. O cara tá fazendo... É uma coisa que está em andamento. Mas, assim, é louco isso. A pessoa vai... E as pessoas que usam esse tratamento precoce, elas partem do ponto que ela relaxa no que, de fato, é efetivo. Então, assim... eu tomei ivermectina, eu posso ir ali numa festa, não tem problema. Eu não vou pegar Covid grave, entendeu? É assim que funciona. E hoje, no hospital, você vê vários. Você tomou cloroquina? Tomei. Você tomou? Tomei. Vários tomaram. Vários. E fora, assim... as complicações. Então, a cloroquina é uma medicação que a gente usa para tratamento de uma doença autoimune específica. E ela, quando a gente prescreve para o paciente isso, o reumatologista ela prescreve, ele pede todo um acompanhamento cardíaco, porque de fato ela pode dar uma arritmia, pode dar algumas coisas lá específicas do coração. E a gente está pegando o paciente assim. Então, lá na Fiat, por exemplo, a gente atende Covid, né? E um médico que trabalha comigo, ele pegou uma paciente que estava tomando cloroquina prescrita por um médico. E ela voltou grave, assim, com uma arritmia cabulosa, horrorosa. Ele teve que encaminhar para urgência, foi uma confusão lá, teve que reverter, enfim, por causa da cloroquina, muito provavelmente. Ou ela já tinha algum problema cardíaco que descompensou, enfim. E assim, não tem evidência, né? Então, e é uma doença que cursa com 90% dos casos leves.
Então, assim, a pessoa não vai complicar em 90% dos casos. Então, ela toma, ela acha, poxa, não aconteceu nada comigo. Foi ela que me salvou, né? E não foi, né? Aí todo mundo, mas é 90% então que evolui leve. Só que quando você pega uma população mundial, 10% complicando é muita gente. É muita gente. Né? E a vacina, você tomou, né? Tomei. Feliz da vida, tomei. Graças a Deus. Foi, assim, a vacina é o único jeito, assim. E, de fato, tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Eu acho que essa não vai ser a vacina definitiva. Eu acho que esse ano que vem, 2022, vai vir uma nova vacina. Eu acho muito diferente dessa nossa aqui. A vacina que tem aí, né, da Pfizer e da Moderna, são melhores em relação à eficácia, mas é uma vacina de um material desconhecido, vamos falar assim, né? Então, a quesito de efeito colateral, a gente não sabe mais. Vamos falar assim, a chance de dar piores é maior do que a Coronavac, que é de um vírus inativado. Então, são vacinas que a gente está acostumado a tomar. Tipo assim, eu não tive nada. Eu tô com o meu braço um pouco pesado, só, mais nada. Não tive febre de cabeça, nada, zero. Como se eu não tivesse tomado. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Espero que tenha gostado e até o próximo.